Você já sentiu que não importa o quanto tente ser leve, gentil ou invisível, sua presença continua despertando reações intensas ao seu redor? Pessoas se retraem, outras se aproximam demais. Algumas te admiram sem te conhecer, enquanto outras projetam críticas que não fazem sentido. Como se sua existência tivesse o poder de revelar algo que muitos ainda não querem ver. Se isso te soa familiar, talvez seja a hora de entender que não é você quem incomoda, é o que você ativa. Há algo em você que chega antes das palavras, uma energia que entra no ambiente como um sussurro que diz a verdade. Essa força não pode ser controlada, disfarçada ou silenciada, porque não vem do ego, mas de um lugar muito mais profundo, do self, como dizia Carl Jung. É a sua essência, alinhada, viva, pulsante, e nem todos estão prontos para olhar de frente para isso. Neste vídeo, vamos explorar essa energia que não apenas revela quem está desperto, mas também quem ainda vive em resistência. Vamos falar sobre presença, sobre aura, sobre o impacto invisível que você causa, mesmo quando não diz nada. E, acima de tudo, vamos olhar para dentro, porque é lá que tudo começa. Se esse tipo de conteúdo ressoa com você, já aproveita para curtir o vídeo, deixar um comentário e compartilhar com alguém que também carrega uma energia que fala antes da voz. Tudo começa com um mistério silencioso. Por que algumas pessoas entram em um lugar e, sem esforço algum, mudam a atmosfera? Não falam alto, não fazem gestos grandiosos, mas o ar parece diferente. O tempo desacelera. Alguém olha, outro se inquieta, outro sorri como se tivesse lembrado de algo esquecido. Isso não é magia, tampouco coincidência. É campo, é vibração, é o efeito da presença de alguém que já se integrou por dentro. Carl Jung dizia que a psique transcende o corpo, que somos mais do que pensamentos e carne. Somos símbolo, somos arquétipo, somos história vivida impressa no invisível. E quando alguém vive alinhado com essa verdade interior, essa coerência se transforma em energia palpável. O corpo chega depois. A alma já estava ali. Mas há um custo nisso. Nem todo mundo lida bem com essa força silenciosa, porque a sua luz, mesmo sem intenção, pode iluminar sombras alheias. E não há nada mais desconfortável para o inconsciente do que ser exposto. Jung nos lembra que cada um carrega uma sombra, tudo aquilo que tivemos que reprimir para sermos aceitos. E quando alguém inteiro aparece, essa sombra reage, projeta, rejeita, se sente ameaçada. Você já reparou como às vezes as pessoas se retraem perto de você? Não porque você fez algo errado, mas porque algo em você representa o que elas ainda não conseguem sustentar dentro de si. É como se sua energia dissesse, em silêncio, é possível viver com verdade. E isso incomoda quem ainda vive de máscaras. A verdade é que sua presença ativa os outros, às vezes para o bem, às vezes para o incômodo. Você pode ser uma âncora para quem está perdido, um espelho para quem se esconde, um portal para quem quer despertar. E tudo isso acontece sem você pedir, sem você forçar, sem você sequer perceber. Mas há também beleza nisso, porque quando alguém está pronto, sua energia se torna libertadora, inspira, cura, abre caminhos. A mesma força que desperta resistência em uns, abre os olhos de outros. E aos poucos você percebe, não é sobre agradar, é sobre vibrar com verdade e deixar que cada um reaja como pode. Por isso, não se assuste se você causar reações estranhas em ambientes comuns. Se pessoas que mal te conhecem se abrem contigo, ou se outras te evitam sem motivo claro. Isso não tem a ver com o que você faz, mas com quem você é. E ser quem se é, em um mundo de aparências, sempre será um ato de ruptura. A energia que você carrega é fruto de uma jornada, de noites em silêncio, de dores não ditas, de quedas que ninguém viu. Ela não se forma em livros, nem em fórmulas prontas. Ela nasce do caminho, do confronto com a sombra, da escolha, pela autenticidade, da recusa em se adaptar ao que fere a alma. Quando você começa a viver em coerência, alinhando pensamento, emoção e ação, seu campo se torna claro, firme, inconfundível.
E isso não exige palavras. As crianças percebem. Os animais sentem, a natureza reconhece. É um tipo de verdade que só pode ser sentida com o corpo. E o mais fascinante, você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Basta estar. Porque quando o ser está alinhado, o fazer se torna consequência. Sua simples presença começa a organizar, ativar, transformar. Alguns vão te chamar de intenso, outros de arrogante, outros de magnético. Mas no fundo, estão sentindo a mesma coisa. Uma energia que revela, que sacode, que desperta. O mundo está carente de verdade, de silêncio cheio, de presença viva. E quando alguém como você aparece, esse vazio é confrontado. Nem todos vão gostar, nem todos vão entender. Mas isso não é problema seu. Sua missão não é ser entendido, é ser inteiro. E se você chegou até aqui, saiba, você não está sozinho. Existe uma rede invisível de almas que vibram na mesma frequência, que sentem demais, que sabem sem saber porquê, que leem o ambiente antes de ler palavras, que ouvem o não dito, que se conectam com o real. E esse vídeo é para vocês, para nós. Existe uma linguagem que antecede todas as outras, uma comunicação sutil, silenciosa, que não precisa de palavras para tocar fundo. É a linguagem da vibração. E quando sua energia está alinhada, você começa a falar com o mundo através dessa frequência invisível. Carl Jung dizia que o inconsciente reconhece o que é verdadeiro, mesmo quando o consciente tenta negar. Por isso, sua presença não engana. Ela revela. Você se torna um espelho, e isso tem consequências. Alguns vão se ver em você e se inspirar. Outros vão se ver e recuar, porque a verdade incomoda mais do que a mentira conforta. Quando você caminha com autenticidade, não importa o quão silencioso esteja, sua vibração se espalha, ativa, reorganiza o campo ao redor. É como se você dissesse, sem dizer, é possível ser inteiro. E nem todos estão prontos para ouvir isso. Sua intuição também se afina. Você começa a sentir antes de saber, perceber antes de entender. Entra em um ambiente e o corpo já capta o que as palavras ainda escondem. E não, isso não é sobre dom. É sensibilidade cultivada pela profundidade com que você viveu suas dores. O caminho da sombra afia os sentidos. Aquilo que você enfrentou, dentro de si se torna uma chave para ler o que está ao redor. Mas essa sensibilidade pode pesar. Às vezes você sente demais, percebe demais. E o mundo, com suas distrações superficiais, parece pequeno demais para conter sua percepção. É aí que a solitude vira abrigo. O silêncio se torna lar. Não porque você não queira companhia, mas porque sua energia já não tolera o ruído do que é falso. E mesmo em silêncio você fala. Sua aura diz tudo, que você já caiu, já chorou, já se perdeu, mas escolheu voltar inteiro. E essa força, sem querer, desafia quem ainda finge estar bem. Por isso, não se surpreenda se o seu apenas ser for confundido com arrogância, ou se o seu silêncio parecer uma afronta. Isso não é sobre você, é sobre o que você desperta. Você não chegou até aqui por acaso. Há uma sabedoria que só nasce quando se atravessa o deserto da alma, quando se encara a própria sombra sem desviar os olhos. E é essa jornada, íntima, silenciosa, muitas vezes invisível aos outros, que molda a aura que hoje você carrega. Essa energia não é brilho superficial, é presença que arde sem fazer barulho. Por isso, quando você entra em um espaço, algo se move. As pessoas talvez não saibam nomear, mas sentem. A alma reconhece aquilo que é verdadeiro. E mesmo que o ego tente resistir, o inconsciente registra. Ali está alguém que não finge. Alguém que já mergulhou fundo demais para se contentar com as bordas. Você deixa rastros. Às vezes o corpo vai embora, mas a energia fica. Um pensamento, um desconforto, uma lembrança, uma inquietação. A sua presença toca lugares que as palavras não alcançam. E quem estiver pronto vai sentir isso como um convite. Quem ainda resiste talvez sinta como ameaça. Mas você não precisa escolher entre ser amado ou ser verdadeiro. Porque quando você vibra em coerência, sua existência já é um ato de cura.
Carl Jung dizia que não somos aquilo que mostramos, mas aquilo que escondemos. E você escolheu não esconder mais. Sua liberdade incomoda porque ela diz o que muitos ainda não conseguem dizer. Eu sou. E ser hoje em dia é revolucionário. Então não se apague para caber em espaços apertados. Não diminua o passo para não incomodar. Sua energia revela. E isso é um dom, não um erro. Continue a ser espelho, mesmo que nem todos tenham coragem de se olhar. Continue a ser luz, mesmo que ainda prefiram a penumbra. Se esse conteúdo ressoou com a sua alma, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também sente demais e escreva nos comentários: minha energia fala por mim. Que esse seja o nosso sussurro secreto, o código silencioso dos que caminham com verdade.